Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de sociologia e nós vamos dar uma olhada naquela classificação das ideologias políticas em esquerda e direita. Um assunto polêmico, porque essa classificação ela gera várias controvérsias, ela é ambígua, ela possui várias inconsistências, mas por hábito ela é utilizada com frequência. Assim, a gente vê isso no cotidiano, né, das discussões políticas, na imprensa, né, na mídia de uma forma geral. Toda essa paixão política, né, que marca a história do mundo contemporâneo, especialmente esse período que a gente está vivendo. Então, a gente se vê diante de vários textos, artigos, colocações, onde o termo esquerda aplicado à política, né, aparece sistematicamente, e direita também. E seus derivados, extrema-esquerda, centro-esquerda, extrema-direita, né, centro-direita ou simplesmente centro. Então é um assunto muito atual, é um assunto muito polêmico, é um assunto cheio de controvérsias, é um assunto cheio de ambiguidades e, com certeza, o que eu vou apresentar para vocês é uma visão de esquerda e direita que não vai ter aceitação universal, não vai ter unanimidade, mas é a que mais aparece, é a mais comum. Ok? Primeiro, a origem do termo esquerda e direita aplicado na política. Vocês estão bem lembrados, a origem se encontra na Revolução Francesa. Mais precisamente naquela fase inicial da Revolução Francesa, a fase da Assembleia Nacional Constituinte, onde os deputados que compunham essa Assembleia se dividiram em dois grandes blocos. E a posição deles foi definida tendo como referência a mesa da presidência da Assembleia, com uma parte dos deputados sentando-se à esquerda da presidência e outra parte sentando-se à direita. Ora, os deputados que estavam sentados à esquerda da mesa da presidência da Assembleia eram deputados que defendiam mudanças para criar um novo regime. Era o grupo partidário da Revolução Francesa, de reformas, né, que iriam mudar o regime político, né, o regime social e econômico francês. Defendiam mudanças para estabelecer um novo regime com liberdade política, no lugar daquela monarquia absolutista, liberdade de expressão e pensamento, no lugar daquele regime de censura, né, de intolerância que marcou a monarquia absolutista católica francesa, liberdade econômica. A economia francesa ainda era muito regulamentada, com corporações de ofício, limitando a livre iniciativa nas cidades, né, práticas associadas ao mercantilismo, e os deputados que defendiam uma constituição para estabelecer um novo regime enfatizavam isso. Esse novo regime, ou essa constituição, né, deveria assegurar no novo regime uma ampla liberdade política, né, liberdade jurídica, né, uma liberdade econômica, liberdade de pensamento, de expressão. Além disso, eles vão defender também, essa esquerda na Assembleia Constituinte, defendiam também a igualdade de direitos, a isonomia. Isonomia, que vocês estão me lembrados, é a igualdade diante da lei. Né? Então eles sonhavam em criar um novo regime caracterizado por essa liberdade política, liberdade de expressão, liberdade econômica e igualdade de direitos, no lugar daquele antigo regime absolutista, com a sociedade dividida em estamentos, onde a aristocracia era o grupo mais privilegiado, possuía direitos, né, que os outros grupos não possuíam, ou seja, uma sociedade dividida, né, em grupos com direitos diferenciados, com servidão, havia escravidão nas colônias e por aí vai. Esse grupo ficou identificado então com os revolucionários e os reformistas. Na Assembleia, os deputados que sentaram à direita do presidente eram os defensores do antigo regime, ou então que chegaram à conclusão que era inevitável fazer algumas mudanças na França, né? Mas eles defendiam o menor número possível de mudanças, né? Quer dizer, mudanças mínimas para preservar o máximo da estrutura do antigo regime. Então defendiam um regime que assegurasse a autoridade suprema do rei, do monarca, as tradições religiosas e o poder da aristocracia. Essa direita acabou sendo identificada com os grupos conservadores e contra-revolucionários. Mas isso, pessoal, está a origem do termo esquerda e direita, no contexto da França, do final do século XVIII.
Ao longo do século XIX, esse conceito foi se adaptando, foi se transformando na medida em que a sociedade europeia, a sociedade ocidental, se transformava também. No século XX, esse conceito também, esquerda e direita, foi recebendo ou adquirindo outras mutações até chegar à situação de hoje, onde esquerda e direita hoje tem como referência não o antigo regime que estava sendo combatido pela Revolução Francesa, tem como referência a modernidade capitalista, a sociedade moderna capitalista. Hoje, então, a esquerda e a direita, elas vão se definir de acordo com a posição dos grupos políticos ou das ideologias políticas em relação à modernidade capitalista. Não é só em relação à economia capitalista, mas também a outras características que são marcantes na modernidade capitalista. Muitas delas, inclusive, não são nem derivadas do capitalismo em si. São tradições culturais ou tradições políticas, né, práticas, hábitos, né, visões de mundo, que são anteriores ao próprio desenvolvimento do capitalismo, mas que estão presentes na modernidade capitalista. Né? São vestígios, né, até de tradições ou de estruturas sociais e mentais anteriores ao próprio capitalismo. Mas a grande referência é a moderna sociedade capitalista. Então, no início, quando surgiu a divisão entre esquerda e direita, a referência era o antigo regime absolutista aristocrático, católico. Agora, a grande referência é a modernidade capitalista e outros elementos, né, que continuam presentes, né, na modernidade, embora sejam de origem mais antiga ou mesmo pré-moderna. Nesse sentido, pessoal, a esquerda hoje se vê como representante dos trabalhadores e de grupos discriminados por motivo de raça, por motivo de etnia, por motivo cultural ou de sexo. A esquerda considera que a direita representa as elites econômicas, os grupos privilegiados e interesses contrários ao dos trabalhadores e dos grupos discriminados. A esquerda, portanto, possui um discurso de crítica do capitalismo, crítica do imperialismo, crítica dos Estados Unidos, porque é a principal potência capitalista, né, o país mais poderoso do mundo, né, com o poder de interferir em boa parte dos países da atualidade, e crítica ao conservadorismo cultural. E, como eu falei, não é uma característica inerente ao capitalismo, à modernidade capitalista em si, mas que está presente, né, no mundo moderno e tem uma origem mais antiga. A principal bandeira da esquerda é a defesa da igualdade social. O termo mais utilizado pela esquerda é justiça social, ou seja, defende reduzir ou mesmo eliminar as desigualdades econômicas, as desigualdades de renda. Defende amplos direitos sociais, como, por exemplo, leis trabalhistas. E defende direitos especiais para grupos historicamente marginalizados, que sofreram preconceito, foram discriminados, né, foram economicamente marginalizados, né, ou mesmo uma legislação contrária a eles. Então vão defender medidas que ofereçam compensações a esses grupos que foram historicamente marginalizados. A esquerda defende a intervenção estatal na economia, o chamado dirigismo econômico, por exemplo, com controle ou participação do Estado nos setores estratégicos da economia, empresas públicas, no setor de energia, comunicação e transporte. A esquerda hoje é muito marcada pela defesa do multiculturalismo, isto é, uma postura contrária aos valores culturais dominantes, sobretudo aqueles de base cristã, que são considerados pela esquerda, de uma forma geral, valores opressores e ultrapassados, por defender uma estrutura de família, de casamento, de moralidade de base tradicional, que teriam ficado obsoletos, ultrapassados, né, em razão da própria modernização da sociedade, e ultrapassados também porque estariam criando obstáculos à plena liberdade sexual, à liberdade do indivíduo que estaria preso a valores familiares, de casamento, que, de acordo com a esquerda, precisariam ser superados. A esquerda se destaca pela defesa de causas ambientais, isso é um problema, porque o movimento verde, né, o movimento das causas ambientais, o ambientalismo, é um movimento que
costuma ser colocado como na esquerda, mas na verdade a gente vai ter parte da direita defendendo também essas causas. Eu acho que podem ser até consideradas causas mais universais, né, hoje, e que não pode ser limitado de forma alguma a uma bandeira exclusiva da esquerda. Mas geralmente costuma ser associada à esquerda essa defesa de causas ambientais, né. Politicamente, os chamados partidos verdes, né, no mundo contemporâneo, eles costumam ser colocados como partidos mais à esquerda, porque defendem as causas ambientais, mas geralmente defendem também as outras bandeiras, né, da esquerda, como essas acima que eu assinalei. E a esquerda também é famosa por uma postura do chamado politicamente correto. Deixa eu passar aqui para outro slide. Ou seja, uma postura de evitar e de condenar linguagens e ações consideradas ofensivas às mulheres, aos homossexuais, aos pobres, aos negros, às minorias e aos deficientes. Isso é uma marca muito forte no pensamento da esquerda, sobretudo da esquerda. A esquerda, pessoal, se considera progressista. Ela acredita que seus objetivos, a sua bandeira, o seu programa, levarão ao progresso social. Vão criar uma sociedade mais avançada, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e uma sociedade melhor. Logo, na visão da esquerda, quem for contra o seu programa, o seu projeto, está sendo contra o progresso da sociedade. É considerado, então, na visão da esquerda, aqueles contrários à bandeira ou às bandeiras esquerdistas, a esquerda considera que são grupos reacionários, conservadores, né, que impedem o progresso social. Os principais instrumentos da transformação econômica, social e cultural, na visão da esquerda, são, em primeiríssimo lugar, o próprio Estado, o aparelho de Estado, quer dizer, o governo, leis, justiça, né, com forte intervencionismo estatal na economia, com uma legislação de medidas de ação afirmativa, por exemplo, políticas de cotas para beneficiar grupos historicamente discriminados, uma legislação rigorosa contra o racismo e outras formas de preconceito. Um outro instrumento muito forte da esquerda são os movimentos sociais, de trabalhadores, estudantes, minorias, né, aqueles movimentos oriundos da sociedade civil, que não tem necessariamente o objetivo de alcançar o poder político, de assumir o controle do aparelho de Estado, mas que se organizam para pressionar o Estado, o governo, o Congresso, né, a Justiça, a tomar medidas ou adotar a agenda da própria esquerda. Então você não precisa necessariamente assumir o governo, mas você mobiliza amplos setores para pressionar o Congresso, pressionar a Justiça, o governo, a adotar essa agenda. A esquerda tem uma forte influência na educação e no ensino, né, que é uma plataforma natural para a difusão de suas ideias, uma forte influência, uma forte presença no setor de informação, na mídia e nas artes. Um destaque, né, geralmente o pessoal destaca muito, a atuação da esquerda, a presença da esquerda nas universidades, quer dizer, na academia, né, no ensino superior, em especial nos cursos de ciências humanas, sociologia, história, né, geografia, e a formação de professores profissionais nessa área que vão reproduzir, né, vão difundir esse ideal esquerdista. Agora, isso é de uma maneira geral. Como acontece também com a direita, a esquerda vai estar dividida, né, em várias ramificações. Então a gente pode falar numa centro-esquerda, que alguns chamam de esquerda moderada, uma extrema-esquerda, né, que muitos chamam de esquerda radical. Alguns falam também numa esquerda democrática, uma esquerda autoritária. A centro-esquerda, ou esquerda moderada, costuma ser associada ao grupo reformista, que aceita o capitalismo, mas com reformas. Reformas que assegurem a criação de um welfare state, de um estado de bem-estar social, né, para proteger os trabalhadores no capitalismo, e defende ações afirmativas, né, medidas para criar compensações para proteger grupos discriminados, grupos que sofreram algum tipo de perseguição ou foram marginalizados economicamente, politicamente, e precisam do apoio do Estado para ter uma compensação e conseguirem um acesso mais justo em termos de emprego, em termos de formação profissional, em termos de acesso ao próprio aparelho de Estado. Essa centro-esquerda, esquerda moderada, costuma ser associada aos partidos sociais-democratas, aos partidos trabalhistas e aos partidos socialistas. Já a extrema-esquerda ou esquerda radical, ela costuma ser associada aos grupos revolucionários, que defendem destruir o capitalismo o mais rapidamente possível, e não por meio de reformas, modificar o capitalismo, ou então preservar o capitalismo fazendo uma reforma aqui e outra ali. Não, a extrema esquerda defende abolir o próprio capitalismo e instalar um novo regime social considerado por ela
pela extrema esquerda, mais justo, né? Mais progressista no sentido social, que seria o socialismo, com a total estatização da economia. Essa extrema esquerda, historicamente, costuma ser identificada com os partidos comunistas, só que dependendo do contexto pessoal. Os partidos comunistas adotaram posturas reformistas, pelo menos a curto e médio prazo. Quer dizer, mantendo um ideal revolucionário, mas chegando à conclusão que a revolução não tem como ser alcançada num prazo muito curto ou mesmo médio. Então, o que é curto e médio prazo tem que concordar com medidas de reforma. E na primeira oportunidade, a longo prazo, aí sim fazer uma revolução. E também identificado com grupos anarquistas, né, que, como a gente sabe, são grupos contrários a partidos políticos organizados, né, são contrários à existência de um Estado, de um governo, como a gente costuma conceber. Então, eles vão defender uma coletivização sem estatização. A esquerda democrática acredita que a democracia e a liberdade política têm que ser preservadas no processo de construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Portanto, para a esquerda democrática, liberdade política e igualdade social têm o mesmo valor. Você busca criar uma sociedade menos desigual ou mais igualitária possível, preservando, porém, a liberdade individual, a liberdade de expressão, a liberdade política. A esquerda autoritária acredita que é impossível você modificar a estrutura da sociedade e criar uma sociedade mais igualitária sem o uso da força de um regime autoritário. Na visão dessa esquerda autoritária, se você tentar alterar a estrutura social, a estrutura de propriedade, por exemplo, confiscando bens privados, né, eliminando a propriedade privada, haverá uma resistência dos proprietários, né, dos donos de empresas, né, de terras, né, do comércio, enfim, das indústrias, e resistência de outros grupos que até não são proprietários, mas que compartilham a ideia da propriedade privada. Então o governo tem que ter força para tomar essas medidas. Vai ser uma medida violenta, né, partindo de cima para baixo, quer dizer, de um Estado com um governo revolucionário, né, enfrentando a resistência de grupos contrários à revolução. Então a esquerda autoritária acredita que a ditadura é necessária para criar uma sociedade mais igualitária e justa, não tem como escapar dessa realidade. A igualdade social, na visão desse setor da esquerda, é mais importante do que a liberdade política. Você sacrifica a liberdade política para assegurar a igualdade. E no futuro, num futuro impreciso do ponto de vista temporal, né, quando a igualdade for estabelecida, aí sim você cria mecanismos para garantir a liberdade política, mas num primeiro momento e por tempo indeterminado, o regime vai ter que ser um regime autoritário para assegurar a construção de uma sociedade igualitária. Ou seja, de acordo com essa visão, os fins, a igualdade e a justiça social, justificam os meios, a ditadura. A ditadura para alcançar esses fins. Então, nesse caso, é um setor da esquerda que acaba rompendo com aquele sentido original da esquerda da época da Revolução Francesa, que juntava igualdade, bem que na época era mais de igualdade jurídica, né? Igualdade de direitos e liberdade política. Nesse caso aqui enfatiza a igualdade social, não basta a igualdade jurídica, a igualdade social, né? E para assegurar essa igualdade social é necessário um regime ditatorial. Vou parar aqui e continuo na próxima filmagem falando da direita. Até lá.